Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Dinho do canal Liberto 007. É um canal, seu canal sobre autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. É assim que eu vejo dessa forma a ideia do meu canal. No dia de hoje a gente vai falar a respeito de liderança, né? Não uma coisa assim muito bem elaborada, mas é de uma forma assim que eu acho que a gente pensa a liderança de uma forma diferente assim. Quando a gente vai ver sobre liderança, a gente muitas vezes tem uma percepção de que a liderança ela só acontece se a gente tiver alguma hierarquia, né? A gente está em cargo de hierarquia, a gente é superior a alguém. E a gente tem alguém subordinado e a partir disso a gente é líder, a gente manda, e aí sim, tá, mas como é que é a comunicação dessa pessoa que é líder? Como é que é a comunicação dessa pessoa que manda? Como é que é o jeito dessa pessoa ser? Como é que é a atitude que esse líder, né, que manda, que está numa posição hierárquica melhor, tem que ser? É isso que a gente tem que às vezes acabar refletindo, né? De que maneira a gente tem, qual é o modus operandi de cada um. Aí, claro, tem livros que vão falar a respeito disso, tentando dar uma ideia de como a gente pode ser melhor nessa forma, ser mais produtivo, ser mais útil de alguma forma e agradável de alguma maneira, né? E o livro que eu tenho no dia de hoje, ele aborda essa situação do líder de uma forma um pouco diferente. Ele não fala a respeito disso, ele fala sobre 5 pilares que são importantes para um líder uh, ser como um líder, né, que é importante nesse sentido, e que traz uma abordagem um pouco diferente. O nome do livro, né, chama-se O Líder Sem Status, de Robin Sharma. Até vou trazer aqui a impressão de uma das folhas que eu tenho. Na verdade, isso aqui eu não tenho livro físico, eu tenho o aplicativo Kindle no meu celular e eu acabei lendo o livro ali. Então eu não tenho livro físico, por isso que eu não posso ficar aqui mostrando e tal. Então eu optei por imprimir aqui a capa do livro, então fica mais interessante, que é a Robin Sharma. Ele é o mesmo autor daquele livro O Monge que Vendeu Sua Ferrari. Eu não li esse livro ainda, tenho curiosidade em lê-lo, até acho interessante esse livro, mas assim, ainda não deu, porque está na... A gente tem metas de leitura, fica lendo esse livro, aquele livro, coloca numa sequência e acaba não conseguindo, enfim, né, ler o livro em si. Foi um livro assim que eu peguei, assim, achei interessante o tema, pertinente, não dei muito lá, vamos dizer, importância, mas achei bastante interessante depois que li o livro em si. Então, assim, falar um pouco mais sobre o livro em si, né? É um livro que foi lançado em 2023, ele tem em torno de 240 páginas, tá? É um livro fácil de ler, ele conta uma historinha, e dentro dessa historinha ele vai abordando o tema, o assunto em si, e é bem tranquilo, assim, de ler o livro em si. Então, assim, ele se baseia, Robin Sharma, né, no líder Sem Status, como sendo como tendo 5 pilares de liderança sem status. São 5 pilares para se ter uma liderança sem status. Então, são quais são os pilares para se ter uma liderança sem status? É o domínio pessoal, a influência sem autoridade, uma visão inesquecível, inovação implacável e impacto extraordinário. Dentro desses 5 pilares se baseia a construção do líder sem status. O que seria um domínio pessoal? Vou falar um pouco agora de cada um, né? O domínio pessoal é você, que ele considera como sendo a base para a liderança, é você conhecer a si mesmo, é você ser uma pessoa que sabe gerenciar suas emoções, desenvolver disciplina naquilo que se faz, cumprir com aquilo que se promete, né? Vou dizer assim, cultivar a mente e cultivar o corpo, né? Cuidado do corpo tem a ver com tanto meditação, quanto com um exercício físico, quanto também com descanso. Bem interessante, assim, a forma como ele traz isso aqui. E é assim, ó, é um autoconhecimento de si, na verdade, em si, né? Saber se conhecer, saber seus limites, saber aonde você sabe se gerenciar suas emoções, seus pensamentos, suas ideias, ter um cuidado consigo mesmo. Então, o primeiro pilar do líder sem status é isso, é um domínio pessoal de si mesmo. E tem a ver, é interessante, é bacana, acho que vale a pena a gente pensar nisso. O segundo ponto, né, o segundo pilar é a influência sem autoridade. É quando a gente tem uma influência nas pessoas sem precisar ter autoridade. Necessariamente é o que ele fala, a gente não precisa ser um líder com cargo ou com hierarquia para ser líder. A gente pode ser líder em tudo na vida da gente. A gente pode ser líder em qualquer cargo, em qualquer hierarquia que a gente esteja. Esse que é o interessante. Mas como é que a gente fala sobre isso, na verdade? Como é que a gente, né, consegue ter esse poder de persuasão? Através de conseguir motivar os outros a agir mesmo sem ocupar uma posição de poder formal. De forma é o que é, né? Acho que aqui eu já misturei um pouco a questão, mas assim, é construção de relacionamentos, né? Estabelecendo conexões autênticas baseadas em confiança, é bastante interessante esse ponto. Comunicação eficaz, expressar as ideias de forma clara, concisa e persuasiva, né? Empatia, saber se colocar no lugar dos outros e saber entender a necessidade dos outros. Essa é a forma que a gente consegue ter uma influência sem autoridade.
e uma visão compartilhada, que é criar uma visão inspiradora que as pessoas queiram seguir. É bem interessante isso até, né, na verdade. Porque assim, como é que a gente aplicaria então isso aí, né? Através do active listening, que é ouvir atentamente as ideias e as opiniões dos outros, é aquela coisa de se colocar no lugar dos outros, né? Ter a empatia. Storytelling, que é utilizar as histórias para se conectar com as pessoas em um nível mais emocional, porque a gente entendeu o outro, né? Ter uma visão compartilhada, uma empatia, né? A gente constrói assim relacionamentos com confiança, tem tudo a ver com isso aqui. E feedback construtivo, que é ofereça feedback positivo e específico para motivar os outros. É tipo assim, você passa alguma coisa para a pessoa faz algo para você, se a pessoa fez ou não certo aquilo, é, a gente saber fazer um feedback construtivo para a pessoa também, né? Para ela poder entender, escutar e poder se melhorar. É importante isso. Qual é a terceira visão, né? Na verdade, não é visão, qual é o terceiro pilar? O terceiro pilar é visão inesquecível. A gente tem deixar uma visão inesquecível que é um mapa para o futuro. O que seria essa visão inesquecível? É aquela que inspira e motiva as pessoas a seguir em frente, tá? Então ela é uma visão que ela é clara e concisa, ela é inspiradora, ela é relevante e ela é alcançável também, essa visão inesquecível. De que forma a gente aplicaria isso, na verdade, no dia a dia, né? Criando uma imagem mental clara da visão, comunicação compartilhada com sua visão com entusiasmo e paixão, flexibilidade, adaptar sua visão conforme necessário, mas mantenha a sua essência. Eu estou lendo um pouco aqui, mas é importante falar a respeito disso também. O quarto ponto aqui, o quarto pilar é a inovação implacável. Ele fala sobre a inovação, que o líder sem status é uma pessoa que está sempre se evoluindo e está sempre se inovando. Que isso tem a ver com características de um pensamento criativo para resolução de problema, adaptação às mudanças frente às novas tecnologias e saber assumir também riscos calculados. Então, o que seria essa inovação implacável, que é a chave para o crescimento, que é o que ele fala assim? É a capacidade de pensar de forma criativa, né? Novas formas de soluções existentes. Como é que a gente tem que ter, quais são as características de um líder sem status para poder conseguir ter essa inovação implacável? É curiosidade, né? Ter curiosidade e aberto também a novas ideias, né? Para ter novas perspectivas de soluções de problemas. A experimentação, experimentar novas ideias, colocar em prática para ver se tem alguma coisa que deu certo ou errado e a partir disso usar ou melhorar essa situação, né, dependendo da ideia testada. Pensamento crítico, que é questionar o status em busca de melhorias contínuas. Você bota em prática alguma coisa que você está testando e você tem que ter um pensamento crítico também para isso, está aberto a críticas, né? E a colaboração, é saber que as pessoas que trabalham com você também, elas são importantes para poder colaborar nas ideias de inovação. Bastante interessante isso. E o quinto passo, né, o quinto pilar é o impacto extraordinário. Esse impacto extraordinário ele é uma forma assim, qual é o propósito que você tem para a vida, qual é o propósito que você deixa para as pessoas, o que você faz de melhor para os outros, é isso que ele tenta trazer aqui. Então, assim, de que forma se tem esse impacto extraordinário? É com propósito, paixão e impacto social. Ele se preocupa com isso, propósito. É um propósito que te motiva, um propósito na tua vida, o que tu queres fazer. O impacto extraordinário é o resultado de aplicar seus talentos e habilidades para fazer a diferença no mundo. Ele vê muito isso, para fazer a diferença no mundo. A gente serve para alguma coisa, a gente tem uma função nesse mundo para alguma coisa. E esses seriam 5 pilares, né, do líder sem status, e também teriam algumas características desse líder sem status. Essas características já são coisas assim que, falando a respeito dos pilares, a gente já consegue entender um pouco quais seriam as características dessa pessoa que é líder sem status. Que é assim a questão da humildade, né, de você saber reconhecer as suas limitações e saber valorizar o trabalho em equipe, ter empatia, se colocar no lugar dos outros e compreender as necessidades e as perspectivas dos outros. Isso já foi falado nos outros passos aqui, né, nos outros pilares. Integridade, atuar de forma ética e transparente, foco em resultados, adaptabilidade, comunicação eficaz, expressar as coisas de forma, né, as ideias de forma clara e concisa, visão de futuro, aprendizado contínuo e empoderamento, delegar as responsabilidades incentiva o desenvolvimento dos outros. É saber incentivar os outros também, porque o líder sem status, ele não é uma pessoa que está preocupada só apenas com ele, ele está preocupado com todo, né, com toda essa equipe que trabalha com ele ou que está próxima dele, independentemente da tua função hierárquica. Essa é a questão. Então, assim, seriam mais ou menos essas as
questões. E aí tem mais uma última questão aqui que é bastante interessante. É como aplicar os conceitos do livro na vida profissional, que eu acho que seria interessante também pensar nisso aí. Cultivar as relações, né? Construir relacionamentos sólidos com seus colegas superiores, baseados em confiança e respeito mútuo. Novamente, alguns valores sim, básicos e princípios das pessoas, desenvolver confiança. Desenvolver suas habilidades, né? Que é investir em um desenvolvimento pessoal, buscando aprimorar suas habilidades de comunicação, liderança e resolução de problemas. Assumir a iniciativa, a gente tem a iniciativa de assumir certas demandas, focar em resultados, né, definir metas e trabalhar de forma consistente para alcançar essas metas. Ser um mentor, né, compartilhar seus conhecimentos e experiências com os outros membros da equipe. Celebrar as conquistas dos outros, também é muito importante isso. Reconhecer e valorizar as contribuições dos seus colegas é uma coisa que falta bastante muitas vezes, né? A gente, porque eu estou num cargo de liderança, eu tenho hoje uma hierarquia aqui, eu desenvolvi, tudo bem, eu posso até ter desenvolvido e trazido isso na minha vida pela minha qualidade que eu tenho, porque eu consegui chegar a esse cargo. Mas não significa dizer que a gente também não tem que reconhecer os outros, né? Ter essa empatia, esse feedback com o próximo, de reconhecer coisas simples assim, de que as pessoas conseguiram adquirir daí por diante. Eu acho que é importante. E o quinto e última característica aqui, né, que teria como aplicar os conceitos do livro em uma vida profissional, é adaptar-se às mudanças, ser flexível e estar disposto a aprender novas coisas. É isso que é. Então é um livro assim interessante, claro que assim, eu não estou aqui esgotando todo o assunto do livro, porque é impossível isso. Eu trouxe só apenas uma pequena abordagem a respeito daquilo que o livro fala, que eu acho que é importante trazer a mensagem, de a gente poder saber ser humilde um pouco também. Eu acho que o livro ele fala um pouco também sobre isso, de a gente ser humilde e a gente reconhecer que a gente também tem condições de fazer o diferente para o próximo, fazer o diferente para as outras pessoas, mas assim, que a gente tem que saber se conhecer a si mesmo, saber onde a gente pode ir, o que a gente pode fazer e como a gente pode fazer melhor. Essa é a questão. Então seria isso no vídeo de hoje, falando a respeito desse livro. Vou até pegar aqui o livro sem status, seria um pouco isso no dia de hoje, para falar. E seria isso então, né? Então até o próximo vídeo e tudo de bom.